E para mim, Deus, Ele sempre se revelou nas histórias do ministério infantil como um Deus criador do universo. Mas aos 11 anos eu o percebi como esse amigo. E é uma ruptura enorme com a religiosidade. Ter em Deus o nosso amigo. Porque amigo a gente quer todos os dias com a gente. O amigo a gente confidencia todos os segredos da alma. O amigo a gente sempre quer agradar o coração dele, torná-lo feliz. Então foi uma ruptura enorme na minha relação com Deus quando eu o percebi assim. Cantar que Ele é um grande amigo é uma coisa. Considerá-lo desta forma todos os dias é outra coisa. O desejo do nosso coração é que você o perceba e o descubra como esse grande amigo para a tua vida, amém? Quero corrigir a pedido da líder do Ministério de Terceira Idade, o aviso que foi dado sobre o dia 29, foi dito 10 horas da manhã, o encontro de gerações, irmãos da terceira idade, abençoarão o Ministério de Juventude e vice-versa, não é às 10, é 15 horas, 29 de abril, às 15 horas. E fazer também uma menção da família da Joyce, que estão aqui, os pais, a irmã, as irmãs Sara e a Érica, os cunhados, porque cunhado também é parente, o Júlio e o Rodrigo, e as sobrinhas lindas e preciosas, e o sobrinho Caio. Muito bom ter vocês aqui, carinho enorme pela vida de vocês. Tive a oportunidade de pastorear alguns deles na PIB de Suzano. Que honra recebê-los aqui nesta manhã. A gente está numa série sobre a visão e missão proposta pelo pastor Ézio, como nosso pastor da área de missão. E hoje eu queria falar com vocês sobre a relação com Cristo baseada na certeza de vida eterna. E eu, por estudar psicologia atualmente, estou no meu 5º semestre da faculdade, e eu agradeço demais a IBAGE por me permitir fazer uma faculdade aos 50 e poucos anos, e a Andréa e a minha família por me dar suporte para isso. Irmãos, foi uma semana de prova. Eu voltei lá no meu tempo, nervoso, conversando com os meus colegas, e aí, como é que você foi? Ah, fui mal. Eu me lembrei lá na 3ª, 5ª série, que a gente ficava trocando, né? E como é que é a 5ª questão? O que se colocou lá? Que gostoso. Então eu agradeço demais essa comunidade e essa liderança por me permitir voltar à academia. Mas aí eu tive contato e me lembrei, ao preparar esse sermão, sobre a pirâmide de Maslow, que muitos de vocês já tiveram contato. Pode colocar Davi, aliás, Davi, Arthur e Giovanni estão servindo nessa manhã, na mesma celebração. Papai tem um orgulho enorme de vocês três. Sirvam a Cristo até o final da existência. A melhor coisa da vida é servi-lo. Então a pirâmide de Maslow, quem desenvolveu foi Abraham Maslow. Ele desenvolveu o conceito em 1943, mas quem tornou isso visível desta forma foi o Charles em 1960, 17 anos depois, ele conceitua desta forma, que ficou reconhecido então no Google, a gente bate lá, pirâmide de Maslow, e aparece. Qual é o conceito dessa pirâmide? O ser humano só se sente realizado quando essas necessidades, elas são supridas. A fisiológica, de comida, água, a da segurança, de termos uma família, de termos propriedades, a do amor, que é a necessidade social, de termos amigos, de pertencermos a uma comunidade, de autoestima, de reconhecimento, de status, e a última, que é a ponta de realizações pessoais. Maslow estava propondo que o ser humano, ele se sentiria feliz e encontraria o sentido para a sua existência
se debaixo da ponta lá, da base da pirâmide, até em cima, o ser humano conseguisse observar e dizer, eu estou bem fisiologicamente, me sinto seguro, me sinto amado, tenho reconhecimento e se eu tenho desenvolvimento pessoal. Essa semana, aconselhando uma pessoa que tentou suicídio há 3 meses atrás e está num estado de depressão, ela me perguntou, pastor, qual é o sentido da vida? Ela estava querendo saber como eu me movimento na existência humana, não querendo desistir da vida. E eu disse para ela sobre a pirâmide de Maslow. Disse que encontrei pessoas já supridas em todas esses níveis, e ainda assim infeliz, e ainda assim triste. O interessante da pirâmide de Maslow é que você não tem a religião como uma proposta para essa perspectiva de necessidade. Você não tem, por exemplo, nesta pirâmide, um nível de uma relação que extrapole a racionalidade, né? Extrasensorial, né? Uma relação com o intangível, né? Uma relação com o Criador do universo. Não existe na pirâmide de Maslow essa perspectiva. E se você perceber, como foi dito até aqui nessa celebração, nós aqui da IBAGE acreditamos que dependemos de Deus para o suprimento do nosso organismo, que dependemos da segurança, pastor Márcio orou, pela ansiedade gerada, pelos movimentos que vivemos nessa última semana, sobre as escolas. Nós sentimos em Deus essa segurança, essa soberania cuidando, nós nos sentimos realizados de forma amorosa, pela relação que nós temos com Deus. Nós cantamos sobre isso, né? Nós podemos nos decepcionar com amigos humanos, mas em Cristo nós temos também uma amizade verdadeira. O amigo é aquele que dá a sua vida pelo outro. Jesus fez isso por nós. Nós temos estima, porque de alguma forma Deus o tempo todo fala sobre o que Ele pensa da gente. Vocês são minha propriedade exclusiva, vocês são meu reino de sacerdotes. É interessante como as Escrituras apontam para o conceito que Deus tem a nosso respeito. Deus nos ama profundamente, Deus nos ama de forma absurda, Deus se importa. O pastor Márcio leu o Salmo 139, e Davi ele diz no Salmo 139, o Senhor me amou quando eu era do tamanho de um embrião, quando eu não falava, não pensava, eu não tinha diplomas, e o Senhor me amou quando eu não tinha nada para oferecer. Percebem? Então eu disse para essa pessoa que me buscou online um aconselhamento, num estado crítico emocional. Eu disse o sentido para a vida, e aí compartilhei o meu testemunho de tentativa de suicídio aos 11 anos de idade, e ter conhecido Cristo, e ter colocado sobre Ele o sentido da minha existência. Eu disse, olha, é Deus o sentido da nossa existência. Porque quando te faltar a saúde, Ele continua te sustentando. Quando todos te abandonarem, Ele permanecerá ao teu lado. Quando todos os recursos se esgotarem, Ele continuará sendo o teu tesouro. Ele vai sussurrar no teu coração, que se importa e te ama com você, quando todas as vozes ao teu lado se calarem e só te criticarem. Ele te dará realização pessoal. E em choro, eu pedi que ela me acompanhasse numa oração, convidando Jesus para dar sentido à sua existência. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã, baseado num texto da minha chamada ministerial, Atos capítulo 20. Venha comigo para esse texto fantástico, maravilhoso, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre Deus ser o sentido da sua vida, sentido da sua existência. Atos capítulo de número 20, 16 a 27. E se você perceber que tem uma pessoa ao teu lado sem a Bíblia, compartilha com ela. Nós usamos aqui a versão NVT, que está disponível na Play Store e também lá do iPhone, para você baixar a versão digital gratuita.
chama-se Bíblia, aí você coloca NVT, Nova Versão Transformadora. Atos capítulo 20, versículos 16 a 27. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Orem mais uma vez comigo, por favor. Tem sido para cada um de nós uma manhã muito especial, Pai. Primeiro porque Tu estás entre nós. Porque podemos cantar letras tão profundas, que têm um significado especial do que nós pensamos a Teu respeito, Pai. Do quanto Te desejamos, do quanto dependemos de Ti, do quanto é maravilhoso o Teu amor, que encontramos em Ti o amigo fiel, que temos um testemunho de que o Senhor nos trouxe da morte para a vida. Ó Pai, muito obrigado por essa celebração. Agora, unimos nossas mentes e corações para Te dizer, fale conosco, ministra a cada um de nós, do menor ao maior idade, transforma-nos para o louvor da Tua glória, coloca sentido para aqueles que não têm, vivifica cada um, ó Deus, nessa manhã, é a nossa oração, a Ti fazemos juntos, em nome de Jesus, amém e amém. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu estava numa igreja como essa, no período da manhã, ouvindo um sermão do meu pastor na época, Edson Petterly. E ele pregava sobre Atos 20 e 24. E eu ouvi uma voz, no final, enquanto ele dizia, quem aqui vai entregar a sua vida exclusivamente para cumprir o propósito divino? Eu ouvi uma voz dizendo, entregue sua vida para mim, e eu vou fazer de você um pastor. Era nítida aquela voz, 14 anos de idade, 1000 coisas passando pela cabeça. Quando eu me dei conta, eu estava na frente da igreja, ajoelhado, e o meu pastor orando com a mão na minha cabeça. Separa o Marcos Davi para o ministério, Senhor. Usa o Marcos Davi. Deus leva a gente muito a sério. Eu me lembro até hoje, e esse texto nunca mais saiu da minha cabeça. Quando escalado nessa manhã para pregar, eu olhei o texto e falei, Deus, obrigado por poder dizer a Ibage e contar como o Senhor me chamou. Dos 14 eu não parei mais. Aos 15 eu começo a pregar na igreja e nunca mais parei. E quando alguém me pergunta o que é um ministério para você, eu digo, é aquilo que eu gostaria de morrer fazendo.
E como eu desejo que vocês se sintam realizados assim também, fazendo algo para Deus, para o qual Ele os trouxe à existência para fazerem. Talvez não seja ministério pastoral, seja dentro da profissão que vocês desempenham, fazer isso para a glória dEle. Tornar aquilo que vocês fazem no ambiente acadêmico, como professores, diretores de escola, como funcionários de uma empresa, como empresários, tornar isso uma realização para além da pirâmide de Maslow. Eu faço para a glória de Deus. Eu pastorei uma igreja em Taubaté, meu primeiro ministério, e lá tinha um irmão que era gari. E aí ele passava, ô pastor! E aí eu cumprimentava ele. No domingo ele dizia, esse aqui é o meu amigo, pastor. Enquanto a gente pega os sacos de lixo, eu fico falando de Cristo. Eu falei, você tem que conhecer a minha igreja. Ele ganhou uma porção de gente para Cristo, porque ele era um gari para a glória de Deus. E a gente ainda não entendeu isso. Que onde Deus nos colocou, ainda que temporariamente, possivelmente, porque a gente pode de alguma forma migrarmos para outras profissões como ele fez, mas fazer aquilo de tal forma grandiosa, que as pessoas enxerguem Deus na vida da gente, enquanto atendemos como psicólogos ou terapeutas, enquanto trabalhamos na recepção da IBAGE ou guardando os carros, para a glória de Deus. E é isso que Paulo fez. Ele está nos seus últimos momentos de vida. Paulo vai morrer algumas semanas depois do que a narrativa que nós lemos ocorreu na sua história. Ele está se despedindo das pessoas que ama, mas ele faz uma revisão do curso da sua vida. E aí ele relembra aquilo para o qual ele viveu a vida inteira. Então vale muito a pena eu e vocês colocarmos os olhos sobre esses princípios agora, porque talvez a gente esteja vivendo de forma errada, talvez a gente esteja vivendo de acaso em acaso, talvez Deus nos tenha feito experimentar várias oportunidades e não aproveitamos, de falar dEle, de estender a mão ao aflito, de alguma maneira tornar visível a graça e o evangelho que nós defendemos. Às vezes, a gente não precisa falar, às vezes a gente precisa vivê-lo. Mas pastor, dá para viver o evangelho enquanto eu surfo numa onda? Dá para fazer isso enquanto eu rolo uma bola de boliche lá no shopping principal? Sim, dá para fazer, porque quer comais, quer bebais, disse Paulo, quer façais qualquer outra coisa, completem, IBAGE, façam tudo, irmãos, tudo. Eu educo meus filhos para a glória de Deus, eu cuido da Andréia como minha esposa para a glória de Deus, eu dirijo o meu automóvel para que pessoas não sofram qualquer tipo de acidente para a glória de Deus, eu cuido dos meus bens e recursos como quem presta contas para a glória de Deus. Dá para fazer isso, dá para viver para a glória de Deus. Mateus, dá para dirigir um kart para a glória de Deus, dá para fazer uma prova durante a semana em que você não está lembrando de nada para a glória. Senhor, me imagina, irmãos, nessa semana, diante de uma prova, e eu fazendo a seguinte oração: Pai, eu estudei, mas eu preciso tanto de Ti, para o Senhor mexer nesses neurônios, e se eu puder, Pai, lembrar das questões que possam me auxiliar para eu ser bem sucedido. Dá para fazer uma prova para a glória de Deus, dá para tirar uma carta de habilitação para a glória de Deus, dá para namorar para a glória de Deus, dá para casar para a glória de Deus. Por que nós não entendemos isso ainda? Porque a gente só vive para a glória de Deus no domingo em 2 horas de celebração? Porque não entendemos que essa transformação pessoal de sermos como Jesus, ela ocorre diariamente? Dá para passar por uma consulta médica para a glória de Deus? Claro que dá. Eu fiz uma exumação há poucas semanas atrás, com uma família que está presente nessa comunidade, e nós participamos daquele momento com respeito, temor e adoração a Deus, em memória dos queridos que já se foram. Dá até para exumar corpos para a glória de Deus. Por que não entendemos isso ainda? Porque vivemos como se a vida fosse de sortes e acasos. Por que a gente não se compromete a fazer de cada instante da nossa vida intensos, onde Deus venha a ser percebido, glorificado?
É sobre isso que o apóstolo Paulo está escrevendo nos seus últimos dias de vida. Vai ser decapitado por não negar a sua fé em Jesus. E aí você pergunta, pastor, como pode isso? Que recompensa é essa? Porque quando se vive para a glória de Deus, a morte é para a glória de Deus, irmãos. Paulo disse, eu não sei o que é melhor, viver e ver Cristo glorificado na minha vida, ou morrer e vê-lo exaltado na minha partida. Paulo tinha esse comprometimento, não tinha medo da morte, porque a morte também resultaria em pessoas glorificando a Cristo por terem tido contato com Deus através da vida do apóstolo. E eu acho isso precioso demais. E aí eu tenho 3 propostas. Primeira, viver para Cristo. Repitam isso juntos. Viver para Cristo é movimentar-se. E Paulo está relembrando os nossos irmãos de que ele tinha convicções compartilhadas. Irmãos, vamos parar de achar. Vamos dizer eu creio, porque nós fomos convidados a viver pela fé. Eu vivo pela fé, eu vivo pelo que creio. Eu não creio ser correto isso ou aquilo e não faço, ainda que me custe. Eu me lembro que eu e André voltávamos de um seminário em Sacramento, maravilhoso, seminário de fim de semana com o pastor Russell Shedd, saudoso pastor Russell Shedd. E nesse fim de semana virou o tempo, o prazo do licenciamento do nosso carro. Quando voltávamos para Taubaté, nos pararam ali naquele posto rodoviário de Caçapava, cansados da viagem. Aí o policial pega o nosso documento e volta, olha, infelizmente o carro de vocês está com licenciamento vencido. Ela olhou para mim assim, me fulminando, né? Eu disse, amor, e agora? Ele disse, olha, eu vou ter que segurar o carro. Eu falei, seu guarda, faça aquilo que é preciso fazer. A gente às vezes tem que se responsabilizar pelos erros que cometemos. Ficamos transferindo muitos erros que a gente comete. Falei, seu guarda, eu estou errado. O senhor está certo como representante da lei. Faça aquilo que for necessário. Eu e minha esposa, a gente vai dar um jeito. Às vezes nós damos um jeitinho brasileiro. E aí naufragamos nas nossas convicções. As convicções não são negociáveis. Os princípios não podem ser vendidos. Nós estamos na hora de sermos capazes de morrer pelo que cremos, como nossos irmãos do passado. De negociata em negociata, nos tornamos uma fraude. Aí a gente vai falar de Cristo. Mas você falou para mim semana passada que subornou o guarda. Quer falar de luz, de santidade, de céu? Você que trai a esposa, quer falar comigo sobre moral? E a gente vai se tornando uma fake news. E lembra que fake news é o contrário de evangelho, que são as boas novas, verdadeiras. Paulo tinha convicções. Ele vai dizer, vocês sabem que eu apresentei a vocês as minhas convicções. E eu não as negociei. Vocês sabem. A gente precisa resgatar movimentos de convicções, porque aí a gente pode cantar com alegria que a nossa vida tem sido um testemunho. Billy Graham, saudoso evangelista, disse, somos o sermão que todos ouvem diariamente, somos a Bíblia que todos leem diariamente, avós, primos, tios. Parece pesada a palavra desta manhã, mas ela é encharcada de amor, e eu fui confrontado antes de vocês pelo Espírito, eu fui confrontado com essas palavras. Pare de ficar achando, viva pela fé, porque eu te chamei para crer e não para achar. Fale que você crê na vida eterna, fala que você crê que eu de fato curo e restauro, fala que você crê que eu sou capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pare de achar. Acha muita coisa, Marcos Davi. Comece a dizer com os meus filhos
que enfrentaram a fúria de Roma na arena, no Coliseu Romano, capazes de morrer queimados, por não negarem a fé que tinham em mim. Ele nos chamou para crer. Paulo está lembrando sobre isso. O sentido da vida está em movimentos de convicções. Segundo, viver para Cristo significa enfrentar o sofrimento como quem crescerá a partir dele. A gente tem muito medo do sofrimento. Irmãos, eu não tenho medo do sofrimento, porque eu aprendi que o sofrimento é um instrumento de Deus para lapidar a minha vida. E aí eu escrevi algo nessa semana pensando sobre um aconselhamento que fiz a uma pessoa, e ela estava muito decepcionada com um fracasso que havia enfrentado. E aí depois que ele saiu eu escrevi: não é fracasso se você aprendeu com ele, tornando-se mais sábio e mais forte. Não é derrota se ela te fez mais humilde, se te fez repensar o caminho e te tornou mais humano. Não é ruína se o vento que soprou e te derrubou te fez aprofundar as raízes para suportar ventos mais fortes. Não foi uma perda se você ganhou experiência, se te fez rever valores e ajustar teu foco no que realmente vale a pena. Dá para ressignificar até mesmo nossos fiascos, decepções, desastres e reveses, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. A gente não tem que ter medo do sofrimento. Nós temos que experimentar intensamente aquilo que Deus está nos permitindo viver para nos tornar mais fortes. Os barcos, eles não foram inventados nem construídos para viverem aportados no porto. Eles foram criados para enfrentarem a tempestade, a tormenta de alto mar. Nós temos que encarar. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nos 13 anos de pastoreio dessa comunidade, meu Deus, como eu tenho sido abençoado. Aqui agora nesta manhã, eu conheço alguns que estão assentados onde vocês estão. Enfrentaram câncer. Foram submetidos a sessões de quimioterapia intensas com radioterapia. E você vai conversar, estão cheios da fé em Deus, cheios da graça divina. Existem pessoas sentadas aqui que perderam pai e mãe na pandemia, um próximo do outro. Existem pessoas sentadas aqui com vocês, que perderam financeiramente todo o recurso que tinham na pandemia, que fecharam empresas que tinham aberto, e permanecem firmes. Sabem por quê? Porque aprenderam que o sofrimento nos torna mais fortes, mais firmes. Se Deus me permite enfrentar o deserto, é porque Ele disse: você dá conta, porque eu vou estar com você, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. Se você está enfrentando uma tormenta, eu estarei nela com você. Não é assim a música da infância? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Nós precisamos crer. Paulo está dizendo isso, no versículo de 1:19, eu fiz o trabalho do Senhor humildemente, com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes de intrigas. E ele vai dizer que em todas as cidades pelas quais ele passava, ele sabia que o aguardava prisões. Paulo, irmãos, tem um currículo difícil, chicoteado, apedrejado, naufrágio, mas ele sabia em quem ele tem crido, e que está bem certo que ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Pensem nisso e creiam nisso. Terceiro e último lugar, viver para Cristo é parar de esbarrar acidentalmente nas pessoas e decidir tocá-las intencionalmente. Vamos falar essa frase juntos? Vamos lá? Viver para Cristo decidir tocá-las. E aí Paulo vai dizer: mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A gente faz da nossa vida esbarrões acidentais, a gente esbarra nas pessoas, desculpa,
ao invés de tocá-las intencionalmente com a graça divina. De olhar para uma pessoa e dizer assim, eu vou ganhá-la para Cristo. Eu vou expressar o amor cristão para ela. A gente esbarra em mendigos, a gente esbarra em aflitos na faculdade, a gente esbarra em pessoas angustiadas no ambiente profissional, quando na verdade nós deveríamos tocá-las como Cristo nos ensinou. Cristo não esbarrava em ninguém, irmãos, Cristo tocava intencionalmente, tinha intenção, tinha planejamento, tinha desejo. Irmãos, eu e André, algum tempo atrás, a gente falou assim, quer saber? Vamos ficar aproximando pessoas? E ela disse, eu topo. Ela sempre topa essas loucuras minhas. E a gente começou a juntar pessoas, que coisa gostosa. Que coisa gostosa é fazer as pessoas intencionalmente se conhecerem. De vez em quando alguns aqui já ouviram, olha, eu tenho uma família que é a tua cara. É o teu jeito. É mesmo, tem. Porque nós estamos numa igreja que está em crescimento, graças a Deus por isso, mas o crescimento faz com que a gente fique distante. A gente só conhece a nuca do irmão, né? Dá uma olhada para trás aí, vai. Pronto, já não conhece mais a nuca, vai. Isso. Arrisca e fala o teu nome, vai. Fala o teu nome aí, vai. Ó, meu nome é Marcos, isso. É só o nome, não fala time nem nada não. É só o seu nome. Pronto, a gente agora sabe o nome. Irmãos, daqui a pouco a gente vai almoçar, e se a gente juntasse panela, domingo passado o irmão falou assim, vamos juntar a panela? Pena que a panela já estava com uma porção de gente. Mas que bom é isso, sermos intencionais. A gente é muito do acidente, a gente é muito do acaso. Paulo disse, a minha vida só tem um sentido, tocar pessoas com o evangelho da graça de Cristo e torná-lo conhecido. Daí eu assisti um filme, preparem aí, antes de partir, quantos assistiram? Morgan Freeman e Jack Nicholson. Poucos assistiram. Quem não assistiu, ele já é muito antigo, vou ter que dar o spoiler, tá? Mas assista, porque esse filme ele é interessante. Eu fiz um recorte do momento em que eles estão na pirâmide, e eu queria que vocês assistissem, e eu volto para encerrar a celebração. Queria ter te conhecido antes de adoecer. Sabe, teoricamente, a gente podia arriscar 2 itens. Ver as pirâmides e vislumbrar uma coisa grandiosa. Acho que não há nada mais grandioso do que isso. Espere até ver a minha montanha. Ah, é. Sua montanha. Mas isto é sensacional. Sabia que os antigos egípcios tinham uma bela crença sobre a morte? Quando as almas deles chegavam ao paraíso, os deuses perguntavam 2 coisas. As respostas determinavam se eles entrariam ou não. Tá bom. Quais eram? As 2 perguntas. Encontrou a alegria na sua vida? Responda a pergunta. Eu? É. Responder você. a pergunta? É, Se encontrei é pra alegria responder. na minha vida? É. Sim. Você proporcionou alegria aos outros? Esse tipo de pergunta, eu não sei. Eu não penso sobre como as pessoas me veem. Deixa ver. Pergunte a elas. Eu perguntei a você. Tá bom. E não tem resposta. Sabem por quê? Podem vir ministério. A mitologia egípcia, ela de alguma maneira teve contato com a crença de um Deus que se revelou como razão da alegria humana. Encontrou alegria na vida? Só encontra alegria da vida quem de fato encontrou Deus.
E só proporciona alegria, ama o próximo, quem de verdade se encontrou com Deus. E a pergunta que não cala nesta manhã é se à luz da vida de Paulo, seremos capazes de tornar a nossa próxima semana invadida por movimentos diferentes de como temos vivido até aqui. Ó Deus, me ajude a tornar o Senhor o centro de toda a minha realização pessoal. Não tentar me realizar no dinheiro que tenho, não tentar me realizar nos diplomas que possuo, mas em Ti. O Senhor será a fonte de toda a minha realização pessoal, de tal forma que se todos falharem comigo, ainda continuo me sentindo realizado em Ti, porque o Senhor não me abandona. E Pai, também me ensina que enquanto realizado em Ti, eu deveria proporcionar também o meu amor para com o próximo. Talvez nisso se resuma o verdadeiro Evangelho. Alcançados para alcançar, abençoados para abençoar, amados para amar. E nós vamos cantar isso. E talvez agora o Espírito esteja falando ao teu coração sobre uma postura, sobre uma resposta. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção.